que eu tô correndo e a gente acaba correndo no sol. Na minha cidade faz muito sol, muito sol, muito sol, muito sol, muito sol. E até no inverno faz sol. E é isso. E piriri e pororó. E acabou-se, né? Então vamos lá. As mentiras do MBL, compartilhem a live para que vocês possam chegar, para que a live possa chegar a mais pessoas aí. Vamos observar quais são primeiro as mentiras do MBL, né? O Movimento Brasil Livre, o MBL, foi idealizado há uns 9 anos atrás, lá por volta de 2013, 2014. A gente acaba vendo que eles incorrem muito numa certa incoerência, né? Eles incorrem numa certa incoerência. Qual é a incoerência do MBL para que a gente possa entender melhor, explicar melhor para você que está acompanhando aí no 082 Podcast as incoerências do Movimento Brasil Livre? Primeiro é que eles nascem com financiamento da extrema-direita mundial, né? Eles nascem com financiamento da extrema-direita mundial e vale a pena a gente observar por que o MBL nasce com esse financiamento da extrema-direita liberal. Boa noite, boa noite. Porque eles nascem com a tese de que o Estado tem que ser mínimo, esse superpoder do Estado, e que o Estado gasta muito. Até aí tudo bem, isso frango na porta do forno, né? Mas a gente começa a ver um MBL com pautas totalmente reacionárias e com pautas que não são as pautas mais voltadas ao que a gente está acostumado a ver nem para os próprios liberais. O MBL, por exemplo, teve como maior nome o Arthur Duval. O vídeo atrás está saindo e voltando? Beleza. O MBL teve como maior nome o Arthur Duval, né? Que chegou ao cargo de deputado estadual. Teve o Kim Kataguiri, que é o principal nome também. A gente passa a ter o Arthur Duval, o Kim Kataguiri, e a gente passa a ter também o João Betega, entre tantos outros. E aí a gente começa a ver qual é a brisa do MBL, né? A brisa do MBL é simplesmente se tornar um partido político. A brisa do MBL não era se tornar praticamente uma força política, levando as pessoas a entenderem o que são as correntes liberais, a ver o que é o liberalismo em si. Tanto é que no MBL a gente consegue ver traços de liberalismo, e o Holliday também, vou falar dele daqui a pouquinho, porque o Holliday abandonou o MBL para seguir a extrema-direita, né? Que é uma extrema-direita, inclusive, que não gosta de homens pretos, mas o Fernando Holliday decidiu fazer isso. Então, assim, o Arthur Duval, o Kim Kataguiri, lá em 2014, e nas vésperas ali dos pedidos das manifestações contra o aumento da passagem em São Paulo e também pela questão do impeachment da Dilma, eles conseguiram fazer uma capilarização que era muito interessante. Essa capilarização ela veio por conta da internet. E essa internet, vale a pena a gente observar o poder que ela tem. A internet elege um presidente aqui no Brasil. Bolsonaro foi eleito pela internet. Ele foi na Luciana Gimenez, ele era cadeira cativa lá naquele programa preconceituoso da Luciana Gimenez, mas ele foi eleito pela internet, ele foi eleito pelo Pânico, ele foi eleito pelo CQC, mas quando ele chegou na internet, esse canhão apontado para todo mundo, ele conseguiu uma potencialização dos seus resultados. Isso é fato, isso é impossível da gente não negar. E aí nesse podcast hoje eu quero comentar com vocês, vale a pena a gente analisar um pouco mais sobre o que é. Eu estou com duas câmeras, estou com a câmera lá na Twitch, que é 082 Podcast, Ogro Web TV 082. Por que eu uso 082, galera? É a minha cidade, eu falo de Maceió, Alagoas, tá bom? Então todas as minhas marcas que eu posso eu coloco 082, para que a galera perceba que eu sou um militante aqui do Nordeste, que eu sou de Maceió, Alagoas, tá? Então vamos analisar cada um deles. O Arthur Duval tem um pai do ramo do empresário das sucatas, e aí a mãe também trabalhou um tempinho na questão das provas, professora. Ele se formou em engenharia química, e aí foi trabalhar com o pai porque não tinha capacidade, e a resposta é essa. O Arthur Duval não tinha capacidade de ser um engenheiro químico, e aí eles colocam sempre a culpa no Estado, né? A teoria do frustrado, ele coloca a culpa no Estado. O Arthur Duval não é engenheiro, ele também tem posto de gasolina, né? Exato.
Aí ele coloca a culpa no Estado. O Estado é que é o que acaba tolhindo as liberdades de crescimento. E ele conseguiu ver isso, inclusive, na relação do FGTS. Ele abraçou o discurso do FGTS e ele perguntava para aquela pessoa pobre, para aquela pessoa simples, para aquela pessoa humilde. A pergunta é: quanto vale, quanto rende hoje o FGTS? De fato, o FGTS, Fundo de Garantia, boa noite, Otto. Ou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele rende menos que a poupança, obviamente, rende menos que a inflação, obviamente. Mas quando o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi criado, e quando a aposentadoria também foi criada lá na Alemanha de Bismarck, ela não tinha função de garantir às pessoas que elas fossem ficar ricas ou milionárias. Ela ia garantir que as pessoas retornassem aos seus aposentos, isso é a aposentadoria, e a média de vida do ser humano era de 65, 70 anos, né? Hoje a gente está tendo aí 81,3 para os homens e quase 87 para as mulheres, segundo o IBGE, em algumas pesquisas que eu andei lendo, mas tem que olhar a média de vida real, porque existe a média de vida por estado, por região e a média de vida nacional, tá? Para a galera que não sabe minha formação em geografia, e estamos capengando na segunda formação aí também em ciências jurídicas, vulgo direito, que uma hora a gente vai conseguir concluir em nome da deusa MC Pipoquinha ou do deus, sei lá, Jurubeba. Então, voltando ao MBL, o que é que a gente vê? A gente vê um MBL grosseiro. Um MBL que ia para as ruas para falar que era contra a corrupção. Um MBL que ia para as ruas para dizer que o salário mínimo e que o imposto é roubo. E aí pega esses meninos de 13, 14 anos que não trabalham na grande parte das vezes e que acreditavam na figura do Arthur Duval, do Kim Kataguiri, como se eles fossem os novos heróis, sabe? O herói da minha época era o Jaspion, era o Changeman, era o Kamen Rider, que eu me emocionei, que eu tô ficando velho, tô ficando chorão. Eu tô assistindo as coisas, tô ficando todo velho, tô ficando chorão. Então, assim, o herói da minha época era esse, era o Kamen Rider, era o Changeman, era o Flashman, era o Jaspion. Não era um moleque que nunca passou fome na vida, nunca chorou por ter uma conta de luz apagada, e aí a galera fez isso. Então, assim, pra galera só ter uma noção do Arthur Duval, ele já entrou sabendo que a projeção dele era terminar como deputado estadual. O MBL fez a projeção de onde cada um ia chegar. Tanto é que a briga interna era pro Renan Santos, o nome hoje que assina a pessoa jurídica do MBL, ser o candidato a deputado federal. Só que o Renan Santos tem restrições na justiça. Uma restrição que nós que somos do mundo de internet sabemos é que o MBL comprou e não pagou a página Corrupção Brasileira Memes. Foi a pergunta feita pelo PC Siqueira, feita pelo Cauê Moura, feita pelo menino também, esqueci o nome dele agora, que surgiu agora, o Thiago Santinelli, né? Peraí, vocês compraram ou não compraram a página Corrupção Brasileira Memes? Perguntem isso ao Kim Kataguiri, vão lá nas redes sociais dele e perguntem. Outra coisa, o Kim Kataguiri disse que abandonou a faculdade de Direito porque ele sabia mais do que o professor. Acontece, tá, gente? Tem aluno que sabe mais do que a gente, porque tem aluno que vive para estudar um assunto, então quando ele se depara com aquele assunto, ele vai ter um domínio a mais do que as outras pessoas sobre aquele assunto. Isso é natural, isso é normal. Mas o Kim Kataguiri, no primeiro período, foi no segundo período da faculdade de Direito, abandonou porque sabia mais do que o professor. O mesmo Kim Kataguiri que disse que Marx estava se revirando no túmulo, ou melhor, que Marx estava vivo na Primeira Guerra Mundial. Tá? A fala do Kim Kataguiri é que Marx estava vivo na Primeira Guerra Mundial, 1914. Então, esse é o nível do MBL. A molecada que não estuda, que não presta atenção, que não ouve o professor de geografia, sabe o professor comunista de geografia e de história? Ele virou o principal carrasco do MBL. Vamos adiantando os fatos. Houve uma reunião interna do MBL em 2016, com a eleição do Fernando Holliday para vereador. Foi o primeiro vereador eleito pelo MBL, mas o projeto maior era ir para Brasília e ocupar as assembleias legislativas. Então, o que é que acontece? O MBL projetou o Kim Kataguiri, porque sabia que o Renan Santos não conseguiria se eleger por conta das pendências judiciais que tinham. Eu fui candidato aqui na minha cidade, eu sei como é que a política funciona. E o Renan Santos ficou como articulador, projetando o Kim Kataguiri
para deputado federal e o Arthur Duval para deputado estadual. E aí, claro, ainda não surgia um nome como o João Betega, não surgiam ainda nomes como tantos outros. E aí, passa-se 2018, são eleitos apoiados pela Lava Jato e pelo bolsonarismo, né? Muitos deles começam a flertar muito mais com o bolsonarismo e com o totalitarismo de direita no Brasil, e o MBL tem sua primeira queda em 2019, um ano após as eleições, quando Fernando Holliday já não consegue mais se identificar com o que o MBL propunha, tá? O que o MBL propunha não era mais o que Fernando Holliday se propunha também a fazer. Então havia esse conflito de interesses entre o MBL e a pessoa do Fernando Holliday. Ele começa a flertar muito mais agora com a extrema-direita, com o PL, com o bolsonarismo. Tanto é que o Fernando Holliday é um dos articuladores daquele partido União Brasil, que acabou, do Aliança pelo Brasil, que acabou não dando certo, que era o partido que seria 38. O Holliday era um cara que tinha essa discussão. E o Holliday faz um papel do qual o Ciro Gomes apontou muito bem e foi processado, a meu ver, injustamente, quando o Ciro Gomes chamou o Fernando Holliday de capitão do mato, porque é essa função que o Fernando Holliday faz para os homens pretos. E eu posso falar isso por ser um homem preto, tá? Fernando Holliday, ele entrega os irmãos de cor, já que ele fala que é um irmão, mas eu não sou irmão de traidor, né? Eu passei muito tempo, se não fosse a minha esposa, que é um anjo de pessoa, que disse: aceita o teu cabelo como ele é, esteticamente pro vídeo ninguém vai estar ligando se o seu cabelo vai estar assim ou assado. E eu tinha muitos preconceitos colocados, que o homem preto não podia ter cabelo um pouco maior, que tinha que estar sempre com a cabeça raspada, que o nosso cabelo, como o povo diz, é ruim, né? E uma mulher branca veio dizer como é que o meu cabelo deveria ser colocado, e essa mulher branca me deu a maior lição em relação ao cabelo, que era como ele deveria ser tratado. Então o Holliday, ele tem muito isso. Inclusive o projeto de lei do Fernando Holliday é de internação compulsória para mulheres grávidas, em relação também às doenças de caráter psiquiátrico. Ele praticamente queria fazer um experimento mengeliano, né? E aí a gente volta a dizer, esse é o Fernando Holliday, que aí já começou a romper com a ala do MBL, começou a romper com o Renan Santos e começou a romper com essa galera, indo diretamente, eu volto a dizer, abraçar o bolsonarismo. Até aí, que vai que seja feliz, espero que seja cassado muito em breve. Vamos ao Arthur Duval, que teve um mandato cassado por quebra de decoro parlamentar pela situação da Ucrânia, e ele usou a mesma estratégia. Se você é um cara antenado em política, ele usou a mesma estratégia que o Gabriel Monteiro. Eu estou sendo cassado porque eu estou denunciando a corrupção. Qual a corrupção que o Arthur Duval denunciou? Sindicatos sempre houveram e sempre haverão. Enquanto houver luta de classes, vai haver sindicato, galera. E acabou a conversa. Qual foi a grande revolução que o Arthur Duval fez? Ele foi acusado de ir para a Ucrânia para fazer proselitismo, para fazer tudo e para fazer turismo, né, do que a gente já sabe, e disse que as ucranianas eram fáceis porque eram pobres. Isso para quem pleiteava uma vaga, inclusive na Comissão de Direitos de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa de São Paulo, um estado que praticamente conversa com todo o planeta. O deputado estadual por São Paulo, se ele soubesse do poder que ele tinha, ele conversava com o deputado distrital de Nova York, ele conversava com o deputado do Parlamento de Londres, ele conversava com o deputado do Parlamento de Madrid. Se eles soubessem do poder que eles tinham, porque São Paulo é a segunda capital do Brasil. Para a galera que não sabe, o Brasil tem duas capitais. A capital federal seria Brasília, e a capital financeira, que a gente ensina para molecada em geografia, né, o coração financeiro do Brasil, São Paulo. Então, São Paulo tem duas capitais. O Brasil, perdão, tem duas capitais. Eu tenho Brasília e tenho São Paulo. Só que quando a galera tem essa pegada, aí o Arthur Duval é cassado, e ele está agora fazendo um back to origins, né? Ele está voltando ali para as origens dele no canal Arthur Duval, do canal Mamãe Falei, que é basicamente vamos questionar tudo. Então vamos fazer aqui uma série de questionamentos ao Arthur Duval, e eu vou provar que o Arthur Duval e o MBL mentiram através do João Bétega, tá? Vamos lá, a primeira pergunta que eu faria ao Arthur Duval seria o seguinte: Arthur Duval, primeira pergunta. Por que, e tão somente porque,
o MBL foi a última força a se manifestar em relação à reforma da Previdência. Segundo ponto, se os liberais, e essa é a minha luta aqui nas plataformas, nas discussões, se os liberais defendem tanto um Estado menor, por que que esses liberais insistem em participar do Estado? Não compre de liberais, não faça negócios com liberais bolsonaristas, nem do Partido Novo. Eles querem diminuir o tamanho do Estado, então eles podem criar um próprio Estado. Passaram anos nos mandando para Cuba e para Venezuela. Vamos mandá-los agora para um lugar muito legal. Vamos mandar para a Noruega, onde 45% do que é arrecadado é de imposto, enquanto no Brasil é 37,8%, tá? O norueguês paga mais imposto que a gente. Vamos mandar esse povo, então, agora para os Estados Unidos, que o produto lá é vendido sem a tax, a taxa. Eu tô louco, mas louco. Se aparecesse uma graninha assim, eu não quero me ver longe da minha esposa não, tá? Mas eu mandaria ela para os Estados Unidos, ali para Flórida ou para qualquer outro estado, para ela comprar uns tênis, umas coisas assim que eu preciso. Eu calço números grandes, galera, então eu mandaria só para ela poder voltar com isso, e também para ela poder curtir um pouco a região. Claro que eu adoraria ir com ela, mas a grana não dá para ir os dois de uma vez só, nesses períodos. Mas se eu tivesse pelo menos uns 4, 5 mil contos assim, que não fosse me fazer falta, eu mandaria para ela poder fazer isso. E aí ela tem que comprar o tênis, né? E tem que comprar e tem que pagar a tax. Você paga o valor do produto e você paga a taxa. Olha aí. Então o MBL fala tanto de reduzir. Compara aí o poder de compra, o Wagner Mello, da Noruega e do Brasil, só para a gente tirar uma dúvida. Cara, essa variação que você está falando aí, poder de compra, não vai ser influenciado pelo tamanho da taxa, não. Tá bom? Vamos parar com isso, que isso é praticamente um discurso de vira-lata que não estuda economia, tá? A gente já começou a ter aqui agora no chat as pessoas que entendem de economia do ITC, Instituto tirou do cu, né? E a gente coloca. Quando você compra o imposto, por exemplo, eu compro um produto, vou comprar esse cortador de unha aqui, esse Unhex, né, como é conhecido em algumas cidades do Brasil. Ele tem um preço, tem o total price e tem as tax, que variam de estado para estado nos Estados Unidos. Nenhum deles vai ter ali as tax free, as taxas são livres. Todo vai ter alguma tributação. Só que a guerra fiscal americana, a guerra fiscal canadense, isso não sou eu que estou falando não, tá? A guerra fiscal americana, a guerra fiscal canadense, a guerra fiscal suíça, a guerra fiscal belga, ela é muito diferente da nossa guerra fiscal. Nossa guerra fiscal é por atração, a gente quer atrair empresas para os nossos estados. A guerra fiscal deles é por manutenção. A Siemens, né, que é uma empresa alemã, ela foi para a Noruega. Começou a tomar pau de uma empresa finlandesa, que é a Nokia, ou Nokia, né? E aí ele disse, não, vamos retirar, vamos encerrar as operações aqui. Aí você pega a Volvo, que é a empresa sueca, o executivo da Volvo aqui no Nordeste, dando entrevista para um podcast, o cara diz, ó, o Nordeste, especificamente Alagoas e Pernambuco, é terreno fértil. Por quê? Porque a Volvo fabrica carros, para a galera ter essa mesma discussão. Eu não vou receber ninguém, gente, até eu terminar esse comentário, porque a galera sobe e está acontecendo uma coisa que eu tomei essa decisão durante as lives. Depois que eu acabar de falar, quem quiser subir, quando a gente tiver o segundo período, para ficar legal para o YouTube, eu subo com o maior prazer. Mas, gente subir aqui para dizer, então pesquisa aí. Se for para você subir com um argumento, para pedir para eu pesquisar, eu mesmo pesquiso. Que aí isso vira meio esquizofrênico. A galera não concorda com o que a gente fala, ótimo, direito seu. Mas pedir para a gente procurar uma coisa que é obrigação tua trazer. Wagner, eu prometo que assim que eu terminar de comentar o MBL, eu peço para você subir para a gente poder falar de guerra fiscal, teoria de tributação, bitributação, tributação simples, tributação composta, tá? Eu garanto que a gente consegue conversar sobre isso. O que é uma tributação simples? Por que a variação do ICMS do governo Bolsonaro, a variação do governo Lula já é melhor em relação aos impostos?
nos últimos 10 anos. O terceiro mandato Lula está abrindo agora com a melhor avaliação de impostos da década. O que é a avaliação de impostos? É o quanto a galera agora está conseguindo pagar e quanto ela está conseguindo ver revertido. Inclusive aqui no Nordeste eu moro em Maceió, Alagoas. Está tendo empresa aberta. E a empresa aberta agora chegando, por exemplo, o Carrefour, que chegou aqui em 2020, salvo engano 2020, já tem proposta de abrir. Maragogi já tem discussão através do ministro Renan Filho para a construção do aeroporto de Maragogi para atender o setor hoteleiro, coisa que não se conseguia fazer nem nos governos do PT anteriores. Nesse governo vai conseguir ser feito, espero muito. Ampliação da L101 Norte, da L101 Sul, ampliação da BR, a estrada que passa inclusive na frente da Universidade Federal de Alagoas, né? Então, cuidado para não estar falando muita bobagem e depois a galera vir aqui e pedir para que eu pesquise as fontes. Então chega 2019, 2020, 2022, guerra na Ucrânia, Arthur Duval vai, é caçado, e aí aparece um cara chamado Guto Zacarias, um outro homem preto, para substituir a cota de pretos de direita do MBL, né? Um homem preto para substituir a cota de pretos do MBL, do lugar do Fernando Holliday, que hoje é um vereador que comenta mais, está mais na Jovem Pan como comentarista político do que trabalhando pela cidade de São Paulo. E aí o Guto Zacarias ele começa a falar umas coisas que não tem nem pé nem cabeça. E a galera fica, nossa, mas é isso mesmo? É isso mesmo. Ele fala umas coisas que vai contra o movimento preto, que vai contra a luta de classes, e ele pega um revanchismo. Quando a gente vai estudar, ele fala, não, leia Hayek, né? Eu fui ler o Hayek. Não tem nada a ver com o que o Guto Zacarias fala. Ah, não, leia Mises, Ludwig von Mises, que é o autor do MBL. Eu fui ler Mises, as 6 lições, e fui ver o princípio da escola austríaca. Não tem nada a ver com o MBL. Eles não sabem o que estão citando. Ah, imposto é roubo. Beleza, imposto é roubo? Tá. Teve esse debate pela manhã. Você consome o SUS? Vem de imposto. O Mises fala um negócio interessante. Ele disse que os sindicatos, no início dos anos da década de 1900, ele é um grande problema, é um atravesso para a sociedade. Mas as grandes lutas, inclusive a Carta de Lavoro, vem da luta sindical. Vem das passeatas em Roma, os direitos trabalhistas. Aqui no Brasil, a Justiça do Trabalho, criada em 1938, é fruto da movimentação sindical, inclusive em São Paulo e Minas Gerais. A greve do café. Essa galera para estar falando bobagem. E aí o MBL faz muito isso, né? Faz demais isso, faz demais. Tanto é que tem alguns liberais aqui na plataforma que a gente pede para conversar e eles acham que a gente não está lendo. Né? Quem são eles? O Tonton é um deles. O Marcos. Marcos nunca leu Hayek e nunca leu. É provado, eu provo que ele nunca leu. O Mises também nunca leu. Só que isso, eles criticam tanto Marx, né? Ah, não, mas Marx é uma utopia. Quando alguém diz que o grande problema é porque os comunistas maldam e param no século XVII, a gente está no século XXI, e a galera malda isso. E o MBL, ele tem uma linha de estratégia. A linha de estratégia do MBL é muito simples. Eu vou perguntar ao trabalhador que está cansado, fadigado, que está ali sem forças, sem condições, eu vou perguntar a esse trabalhador. Porque se eu for perguntar diretamente a um cara que é professor, a um cara que é advogado, a um cara que é assim, como aconteceu já, e o Arthur Duval não subiu o vídeo, quem subiu foi o professor, o título é O Dia em que Calei o Arthur Duval. Ele chega lá, mas qual é a função da greve? Aí o cara pergunta, não, você sabe praticamente quais são os instrumentos que formam uma greve? Você sabe como uma greve é composta? Sabe o que é uma mesa de negociação? E começou. E o Arthur Duval, não, mas greve é coisa de vagabundo, né? Você só consegue estar aqui porque houveram várias greves. Né? Então, assim, exato, a galera coloca Adam Smith, a galera coloca tudo isso, a galera pega a riqueza das nações, teoria geral do Estado, a galera pega umas coisas para quem não estudou e toma como se fosse verdade absoluta.
Se você quer ser liberal, se você quer pertencer ao MBL, se quer pertencer ao movimento Vem Pra Rua, se você quer pertencer aos movimentos de direita, eu estou até falando demais o nome deles aqui, o que faz com que nós tenhamos uma perda, inclusive, de pessoas ao nosso lado. Você quer seguir, cara? Direito seu, concordo, vai lá. Agora leia antes quem são os autores, entendeu? Quando você pega hoje o Arthur Duval, que foi caçado por quebra de decoro parlamentar, aí ele faz uma pergunta para um menino que está na universidade, que na minha opinião, agora eu vou falar uma opinião técnica, tá? Enquanto professor. O menino que está na faculdade, que se presta a estar lá falando de todos os livros, anda com o livro para cima e para baixo, não leu nenhum, tem que ser mastigado pelo MBL mesmo. Tem que ser mastigado pelo MBL. Tá na faculdade, velho, vai ler, não vai passar vergonha não, tá em casa, você pode estar reinando na internet, lê alguma coisinha ou outra, faça anotações, vai para um debate sabendo o que está falando. Porque o Arthur Duval, o Guto Zacarias, quem mais que eu posso citar? O Holiday não, que o Holiday já saiu. O Bétega, que é de quem eu vou falar agora. Entre tantos outros esses, não aguentam um debate. Por exemplo, se botar ele com o Antônio aqui, Antônio Fábio, eles não vão aguentar. Eu estou pedindo para debater com Marcos Zenaide, né? Acho que é isso. Eu estou pedindo para debater com Marcos já tem um tempo. Com Marcos, com o Felipe não. O Marcos tem até vídeo meu aqui. Tô pedindo para debater com esses liberais. O Tom mesmo. Essa galera liberal. Né? Ai, doutor Estranho, pelo amor de Deus. Se Mises andava com fascistas, Lula andava com ditadores, Maduro e Daniel Ortega é o quê? Cara, vocês vão ficar batendo nessa tecla do Daniel Ortega e do Maduro? Beleza. Vamos falar de Bin Salman, da Arábia Saudita. Vamos falar do Erdogan. Vamos falar de Viktor Orbán. Vamos falar praticamente do Papa da comunicação da extrema-direita, esqueci o nome dele agora, que foi o marqueteiro do Trump. O cara, inclusive, foi preso. Boa noite. Espero que você esteja bem, companheira. Então, assim, é nessa discussão. Tá? Vamos falar praticamente aí das citações ao Stroessner. Cada um abraça o ditador que quer, né? Cada um tem o seu ditador de estimação aí. Então, assim, indo agora para o caso da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu vou ler a matéria, porque eu não quero colocar, porque a matéria pode cair, mas diz o seguinte. Integrante do MBL é agredido na Universidade Federal de Santa Catarina. No caso, é o João Bétega, ou Betega. Eu não sei qual é a pronúncia correta do nome dele, se é Betega ou se é Bétega, né? E aí disse, o episódio ocorreu quando integrantes Gabriel Costenaro, Matheus Batista, Matheus Faustino. Esse Matheus Faustino, ele é simplesmente uma vergonha para os nordestinos. Ele é homofóbico, misógino, sabe, transfóbico e fica aqui o tempo todo pagando que o nordestino de meia idade é isso. Exato, é o que eu quero falar. O vídeo da Galãs Feios e o vídeo que está rodando aí na internet, já vi na Galãs Feios, já vi no Você é de Esquerda e Não Sabia, já vi no Portal Esquerda. Eles falaram que eu arma branca prefiro cortante, não vou falar o que diz isso. Steve Bannon, obrigado. O marqueteiro de Trump foi o Steve Bannon. Inclusive ele está aqui, ele é citado no livro do Donald Trump, que é o Revelando Trump, que eu tenho ele aqui, já li. O Betega, ele e o Matheus, o Faustino, eles alegam que tomariam uma estocada dessa arma perfuro cortante na altura do pescoço e poderiam ter perdido a vida. Cara, isso é muito grave. Isso é gravíssimo e eu quero que se investigue. Mas quando a gente observa o vídeo, pausa o vídeo, bota em lupa, é arremessado uma régua. Eu pergunto agora a você, que gosta de política, você que gosta de conteúdo. Obrigado, Leandro. Obrigado a quem está mandando os presentes aí. Você que gosta de política, você que gosta de acompanhar tudo isso. Uma régua. Eu não vi o vereador Leonardo Dias aqui da minha cidade e já começa a fazer campanha contra esse vereador. Tá decretado, tá? Seremos o pesadelo de Leonardo Dias
e do filho do Cabo Bebeto nessas eleições. Eles vão ter pesadelos comigo, tá bom? E vamos para cima, não tem conversa não. Vamos fazer uma campanha baseada nisso e mostrar que liberal e defensor de Bolsonaro não tem vez na política. Uma régua, como foi colocado aqui brilhantemente pelo comunista de pijama. Uma régua. Aí você vê, o João Bétega, ele foi orientado agora pelos advogados e pelos integrantes do MBL a não dar entrevista. Ele tem 3 entrevistas que eu vi hoje. Ele tem uma entrevista para a Jovem Clã, ele tem entrevista de novo para um portal do MBL, ele tem entrevista para um portal conservador. A recuperação dele me faz acreditar que ele é feito de adamantio, o tecido lá que é feito Wolverine. Em um ele está com o rosto bem inchado, ensanguentado. Aí no outro ele já aparece com o rosto um pouco mais rosado, mas como se tivesse tido algum atrito no rosto. E por fim ele aparece com o rosto somente com pequenas lesões, quase como se fossem arranhões. Chegamos à conclusão de que o João Bétega, ele é o X-Men, ele é feito de adamantio. Ele é feito de adamantio. O MBL tem 2 advogados que acompanham o MBL depois do que aconteceu com o Arthur. O MBL tem 4 seguranças. Aqui na minha cidade, aqui em Maceió, tem MBL. Os caras não falam mais muita coisa porque na última audiência que teve na Câmara, eles passaram vergonha quando eu chamei de oportunistas, porque eles só aparecem nas audiências públicas, mas nas ruas, conversando com o povo, não aparece. Então, já que o João Bétega, ele é o Wolverine, ele é feito de adamantio, ele tem o poder de se recuperar, né? É ridículo. Ele tem um poder de se recuperar, ele tem um poder de regeneração que é fantástico. E aí o comunista de pijama está colocando aqui que ele pode ter usado inclusive um filtro para poder destacar isso. Pergunta que eu faço também ao MBL: se vocês realmente sofreram esse problema, né? Por que não foram diretamente prestar queixa a uma delegacia de polícia de Santa Catarina? Quem quiser pode entrar aí. Pega aí e coloca cópia do boletim de ocorrência, você vai encontrar. Eu, pelo menos, não encontrei. Se alguém encontrar, me manda o link ou me diz onde é que tá, que eu leio aqui pra gente. Será que a necessidade de gravar o vídeo é tão grande, é maior do que a necessidade, de fato, de ir à delegacia prestar queixa? Aí bati no microfone aqui. Né? E mais uma que a gente tem que perguntar: o MBL mentiu sobre a página Corrupção Brasileira Memes, o MBL mentiu em relação ao fato de ter dinheiro dado ainda antes do PFL virar Democratas, o MBL mentiu em relação também que existia da ligação direta com o ex-presidente da Câmara, que ficou preso um bom tempo. O MBL é um grupo que é ligado à mentira, à construção e ao tráfico de influência. O MBL é tudo isso. E eu respondo civil e criminalmente pelo que eu estou falando. Se esse vídeo chegar ao Arthur, que ele disse que não debate com quem tem menos de 10 mil seguidores, então me sigam aí para o Arthur Duval debater comigo. Taylor Simão não aguentou debater, disse que eu morava com os meus pais. O Taylor Simão só grava um trecho da casa dele, o Taylor Simão não grava a casa dele por completo. O Taylor Simão não grava o trabalho dele por completo. Ele me deu uma rota e me desceu da live. Belo argumento de um cara que tem quase 1 milhão de seguidores. Né? E aí você pega depois o Arthur Duval. Eu mandei e-mail pro Arthur, dizendo que eu queria debater com ele o Hayek, e queria debater com ele também o Mises. Pro meu canal seria fantástico a gente botar o Arthur Duval no lugar dele. Só falo se o cara tiver acima de 10 mil seguidores, 10 mil inscritos. Meu canal não tem 10 mil inscritos. O TikTok é a plataforma mais forte que eu tenho hoje. E eu cheguei aqui nessa plataforma desacreditando o TikTok. Eu achava que isso aqui era plataforma de blogueirinha. Mas tem espaço para todo mundo. Tem espaço para política, tem espaço para os manos da música, tem espaço para a galera que quer mostrar aí, né, a bunda, tem espaço para todo mundo. Eu não critico o conteúdo de ninguém para não ter meu conteúdo criticado. Quer dizer, eu critico sim quando o conteúdo é ruim. Então, é dessa forma. E aí você vê essa galera: não, porque imposto é roubo.
Ai, não, porque o Estado é o grande vilão. Se você acha que imposto é roubo, se você acha que o Estado é o grande vilão, se você não concorda com nada disso, você também deveria tomar vergonha na cara e não prestar concurso público. Não deveria fazer inscrição das faculdades, porque quando você pega para debater com esses caras, a conversa é sempre a mesma. Quando perdem, eles fazem aquela pergunta bem simples: obrigado pelo panda, cara, obrigado mesmo aí. Eles fazem sempre aquela pergunta, eles dizem logo: mas qual o país que o comunismo deu certo? Esse argumento, ele é tão falho, ele é tão vago, ele é tão vão, ele é tão pequeno, ele é tão xoxo, tão capenga, tão medíocre, que você faz, então o capitalismo está dando certo. Grande parte da massa mundial trabalhadora endividada, gente que não consegue mais ver as mudanças no rosto dos filhos. Eu estava lendo uma pesquisa hoje sobre isso. E isso me preocupa porque agora chegou uma criança na minha família e, porra, velho, é uma coisa que tá mexendo um pouquinho comigo assim. Tem pai que não tá conseguindo acompanhar. É, é, tem pai que não tá conseguindo acompanhar o crescimento e a alteração dos filhos. Tipo, os filhos chegam, aí os caras não. De repente o menino cresce, a menina corta o cabelo, daqui a pouco a menina menstruou a primeira vez, daqui a pouco o menino tá namorando, daqui a pouco a menina tá namorando, daqui a pouco a menina tá saindo de casa, e o cara para e faz: meu Deus do céu, não foi que eu parei de ver minha filha? E toda vez de manhã quando eu saio, eu não tenho filhos ainda, mas isso hoje quando eu tava correndo, eu fiquei pensando, digo, pô, tomara que meus cunhados consigam aproveitar cada segundinho do meu sobrinho, cara. Que eles consigam ver, sabe, o primeiro dente nascer, o primeiro dente cair, o primeiro passinho. O capitalismo tira isso das pessoas. Então, se você acha que o capitalismo é um sistema muito bom porque garante que as pessoas vão ter dinheiro para fazer isso, elas estão vendendo uma coisa que é mais importante que dinheiro. Elas estão vendendo tempo e estão vendendo vida. O capitalismo parece aquele personagem do Mortal Kombat, o Shang Tsung, que ele faz: Your soul belongs me. Sua alma me pertence. E faz, ó, suga a alma do cara, velho. Então eu fico pensando muito nisso. Eu fico olhando assim, pô, não quero que o moleque cresça e o pai seja só o cara que bota dinheiro dentro de casa. Que a mãe esteja aperreada, trabalhando. É legal, entendeu? Parar, brincar. E família serve para isso. Tanto é que falam que os comunistas são contra a família. A gente é contra essa família burguesa, em que o pai, para não perder um negócio, bota a filha para se prostituir. Vamos falar disso? Que o MBL não fala? Vamos falar por que o MBL bate tanto na tecla de banheiro trans? Sabe por que o MBL bate tanto na tecla de banheiro trans? A resposta é muito simples, meus queridos. O MBL, o Movimento Brasil Livre, bate na tecla de banheiro trans porque eles não conseguem discutir economia. Pergunta na perspectiva liberal, que eles defendem tanto, onde é que a precarização aumentou a renda desse colaborador? Porque no liberalismo existe trabalhador, você é colaborador. Onde é que essa precarização, essa uberização fez isso? Aí vem os coaches falando muitas vezes ali de você trabalha enquanto eles dormem. Não. Se você for trabalhar enquanto eles dormem, você vai ter um momento que vai dormir para sempre. Você tem que trabalhar, você tem que dormir, você tem que descansar, você tem que interagir. Então, sabe por que eles batem na tecla do banheiro trans, do pronome neutro e tudo isso? Porque se você pegar o Arthur e fizer a pergunta: Arthur, qual foi o projeto que você fez enquanto deputado federal, enquanto deputado estadual, para a gente poder ter aí maior liberdade de criação? Né? Se você perguntar ao Kim Kataguiri, que a galera diz: não, eu até me chateei com a fala do Ed, tenho muito carinho pelo Ed, mas me chateei com a fala do companheiro Ed. Quem quiser, gente, segue o Ed aqui, acho que é Dilma Revolucionária, Dilma Bolada. Ele tem um perfil aqui, tá?
Jonai Rocha coloca: Uai, eu ganhava 2.500 na CLT, agora ganho 6K como Uber. Ou você vive 24 horas dirigindo, ou você mente muito bem. Eu prefiro acreditar aqui que você passe 24 horas dirigindo, porque R$ 6.000 num Uber hoje, sabendo que as corridas médias no Brasil são 14, R$ 15, né? Desculpa, cara, é muito improvável que você faça isso. Você é mais um iludido das classes hoje que quer ganhar a narrativa dizendo que ganha bem, melhor do que a CLT. Então, assim, eu espero que não aconteça isso, mas caso você bata o carro e se acidente, não preciso fazer soma alguma, tô muito bem, tá bom? Tô muito bem. Fique à vontade para mentir, porque na liberdade de expressão que vocês tanto querem diz isso. Se você ganha 6.000 por mês no Uber, às 21h45, pô, acho que você deve ter trabalhado hoje às 4, 5 da manhã, deve ter acordado para trabalhar, brother. Tenho quase essa certeza, né? Porque eu não consigo fazer dando aula isso e adoraria. Não, não quero que você me prove não, velho. Se você está falando, bom uso, seja feliz com o seu dinheiro. Eu tenho certeza que você não faz. Mas está dizendo aí, fica de boa, fica na paz, cara. Tá bom? Não, não tô fugindo não, tô super bem. Eu só não quero debater com quem não tem argumento para provar. Só isso. Tá bom? Porque, por incrível que pareça, todo mundo na live tem 15, 20 pessoas falando a mesma coisa. Mas você quer defender isso? Pô, tá certíssimo, cara. Você tem como provar? Ótimo, cara. Fica com as provas pra você. Eu não tô preocupado com você tem condições de provar, não. Tá bom? Fica à vontade, fica bem, meu irmão. Não precisa se estressar comigo, não. Voltando ao que eu tava falando aqui. Pois é, Band. Ainda bem que nós temos o Band aqui que consegue ter essa paciência. Eu também estou tentando ser mais paciente. O MBL fala de banheiro trans, e essa é a situação que aconteceu na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC. Eles ontem levaram o lutador de MMA fracassado, falido, Marcelo Brigadeiro, para tentar intimidar algumas pessoas com um homem daquele tamanho. Você não precisa. Passou uma moto aqui, um cara com micropênis e aí desconta na moto. Você não precisa colocar um lutador de MMA imenso para constranger ninguém. Não, vai na boa, velho. Vai na fé, sem estresse. O que você precisa muitas vezes é ter a noção mais simples de que essa pessoa, se cometer qualquer irregularidade, ela vai responder na letra da lei. Acabou, né? Mas aí, o que é que rola? Rola que o MBL fala de banheiro trans, fala de lutadoras trans, fala de tudo isso, e no final das contas é porque se você perguntar qual projeto de qualquer um dos parlamentares novo do MBL voltado para a classe trabalhadora, não existe. E antes de fazer essa live eu tomei a liberdade de observar. Nenhuma das pautas apresentadas pelo Movimento Brasil Livre visa a classe trabalhadora. Nenhuma das pautas do vereador Fernando Holliday, enquanto MBL, visam a classe trabalhadora. Nenhuma das pautas do deputado Arthur Duval visam a classe trabalhadora. Nenhuma das propostas do atual deputado estadual Guto Zacarias visam a classe trabalhadora. Aí você pega agora, tem outra menina também, uma moça muito bonita, diga-se de passagem, nova ainda, mas está no caminho que já está errado. Ela está aparecendo lá e diz que não tem medo dos processos, ela quer angariar os votos femininos. O que o MBL faz é simplesmente uma das táticas mais sujas que a gente já viu na política brasileira. É você trazer o preto, o pobre, o favelado, a mulher, o deficiente, né? E sair dizendo para todo mundo que é inclusivo. O MBL é elitista. Primeiro, porque defende a meritocracia. Segundo, a contradição do MBL está presente quando o próprio Movimento Brasil Livre vai numa universidade, eu volto a dizer, eles vão a uma universidade pública e vão a essa universidade pública, que não é uma responsabilidade deles, não é função constitucional dos movimentos
sejam eles de direita, de esquerda, de cima, de baixo, fiscalizar, impor ou alterar, né, qualquer coisa que aconteça nas universidades públicas. Eles podem fazer o requerimento à Polícia Federal, eles podem fazer o requerimento à Justiça Federal, à própria reitoria, eles podem pedir ao Tribunal de Contas da União, eles podem pedir ao Ministério Público também, ao MPU, eles podem pedir aonde eles quiserem. A Procuradoria-Geral da República, eles podem pedir onde eles quiserem. O que eles não têm premissa é de irem num local que já tem sua norma, já tem sua regulamentação. Ah, mas ele é um antro de drogas. Tá, mas me explica onde é que é a responsabilidade constitucional do Movimento Brasil Livre ir àquele local. Eu adoraria ouvir. Então, gente, não caiam nesse canto da sereia de Arthur Duval, não caiam nesse canto da sereia de Fernando Holliday, de Guto Zacarias, e agora com essa leva que surgiu em 2020 para cá, que é o Faustino, o Batista, o Gabriel Costenaro, o João Betega. Não caiam nessa discussão, essa galera, porque eu volto a dizer... Exato. Boa colocação do Oswaldo aqui, gente. E se aproveitem para seguir o Oswaldo Napolitano. Ele fala: antro de é o avião que continha a comitiva do Bozo com 37 quilos de coca. E eu não vi nenhum dos meninos do MBL iluminados falando nada. É essa variação que a gente tem hoje que faz a política no Brasil ser tão dúbia, sabe? E afastar tanto. Como é que a minha esposa, que não é uma pessoa, ela é uma pessoa politizada, mas ela não é uma pessoa politizante, ela não vai falar, eu sou grato a ela, inclusive, pela eleição sindical que a gente teve agora, mas ela não vai chegar nas pessoas, olhe, vote. Ela viu a coisa apertar no governo Bolsonaro, ela viu a pandemia, ela viu o inferno que foi, ela viu as escolas tendo que pagar uma parte do salário e o governo federal assumir outra por pressão dos sindicatos. Isso o bolsonarista não fala. Mas a Andes, a Andifes, a CONTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, pressionou o governo através dos partidos políticos para que houvesse pagamento de salário, para que fizesse alguma coisa. Então, quando a gente vê essa máxima do MBL, não, trabalhe porque o trabalho dignifica o homem. Até o Marx estava errado quando ele falou que o trabalho dignifica o homem. Até Karl Marx estava errado quando ele fala que o trabalho dignifica o homem. O que dignifica o homem são as condições favoráveis da economia, gente. Isso é o que dignifica o homem. O que dignifica o homem, por exemplo, no contexto capitalista, não estou dizendo que isso é uma verdade, mas no contexto capitalista, o Neymar é mais digno do que um professor. No contexto capitalista, o Neymar é mais digno do que o professor. A colocação, Marx não diz que o trabalho dignifica o homem. Ele coloca muitas vezes que as estruturas de dignidade provêm do trabalho, mas a exploração do homem pelo homem, tá? Não foi assim que ele disse, cara, tá aqui. A gente foi discutir semântica agora, vai quebrar. Tô com o manifesto aqui. E ele não fala muitas vezes nas mesmas palavras, mas o trabalho dignifica. O que é que torna o trabalho no século XIX digno? Não, ele fala isso, mas o bom trabalho dignifica, o trabalho no sistema capitalista animaliza. Então tá aqui. Então assim, só para a gente entender, e não tá aqui discutindo semântica, o Movimento Brasil Livre coloca... Não, é de boa, não de boa. Se ele se sentiu ofendido, não é esse o meu objetivo não, cara. O que a gente tá colocando aqui é que o MBL, o Movimento Brasil Livre, ele não tem essa característica. Aqui em Maceió eu tô desafiando essas pessoas, desafiando no bom sentido, tá? Não quero sair na porrada com ninguém, não. Eu quero só colocar as ideias e expor essas pessoas, né? O ano eleitoral do ano que vem é fundamental e eu volto a dizer, gente, existe uma inclinação muito forte para que eu
Clóvis de Barros também. Existe uma inclinação muito forte para que eu não saia ano que vem candidato aqui por Maceió. Eu nem sei se eu quero ficar no Brasil nos próximos anos. A gente tem que começar a pensar nisso também. Se vale a pena ficar no Brasil para a camada hoje, que é a camada intelectual, professores universitários, advogados e até quem trabalha com internet, quem gosta de internet. Eu acho que falar para brasileiros morando fora começa a ficar um bichinho assim me mordendo, sabe? Pegar minha esposa e ir para um país desses assim e falar para brasileiros e falar para quem quiser ouvir, seja em português, seja em inglês, do que o mundo tem para oferecer, acho que é mais interessante. Porque eu tô um pouco chateado também com o governo Lula, com algumas coisas. Sabe? Eu tô um pouquinho, né? Mas assim, isso é um assunto para outro momento, porque no caso do MBL, as pautas, eu volto a dizer, eles estão voltando ali um back to origins, né? Eles estão voltando ali para as origens. Isso me assusta, porque o que o Arthur Duval fez para chegar ao poder é nobre de um homem. Ele conseguiu descer aos pontos mais baixos. É nobre alguém que tenha essa dedicação para chegar na meta. Chega a ser quase um princípio maquiavélico, tá? Porque ele aceitou ter vários processos, ele aceitou botar do próprio dinheiro esse que não é dele muitas vezes, né? Mas ele aceitou ter o desgaste de processos judiciais e mediante ele foi acusado de um monte de coisa, pena que comprovou que o Arthur tem essa questão, da questão sexual dele que é mal resolvida, né? E aí essa questão sexual dele mal resolvida fez ele perder a namorada, fez ele perder alguns amigos. Ele é tão canalha, tão cretino, tão lugar comum, que ele disse que aquele áudio era um áudio privado, mas vamos lá, vamos pegar um pouquinho de direito. Se o áudio é privado, porém a natureza do áudio é pública, ninguém deixa, com perdão do neologismo aqui, tá, gente, de desouvir aquilo que a gente ouviu. Aí eu vou apertar aqui em reverse, né? Não vou ouvir mais isso aqui. Voltou, não vou ouvir. Não tem como, é impossível. Tô esperando, viu, Ivan? Tô esperando pra gente poder fazer aquela entrevista aí na rádio rádio. Eu quero chamar de Rádio Jaboatão. Peço desculpas, mas deve ser Taboão. Mas me dá o prefixo da rádio que a gente anuncia também aqui. Então é isso. É dessa forma. O MBL, a gente tá vendo agora que o João Betega, ele é feito. Rádio Show Taboão. Gente, sigam também aqui o Ivan Pacheco, o terapeuta Ivan Pacheco, sigam muito, ele faz um programa maravilhoso, e quase sempre os programas dele ele faz já com a live e com a rádio também. Então a gente tem que ouvir agora o Betega, tem que ouvir o Faustino, tem que ouvir agora também o Matheus Batista, tem que ouvir o Costenaro, né? Então assim, tem que ouvir esses caras têm que ser ouvidos na polícia, inclusive. Porque fazer videozinho falando que foi agredido é muito fácil. Mas é fácil demais. Fazer videozinho falando que foi agredido por uma régua. Tá, maluco fala que foi agredido por uma régua, meu parceiro. Ele não tá falando aqui que foi agredido, né, por um instrumento de perfuro cortante e tal. Foi uma régua. A Galãs Feios deu, acho que 4 ou 5 vídeos, eles estão caladinhos. Pois é, eles usam um sistema, cara, que eu também já usei muito, que é uma segunda câmera, ou muitas vezes ali qual é o nome do céu? Um backup. Enquanto o Arthur Duval usa uma câmera no peito, eu já gravei vídeo aqui com a câmera presa numa fita ao meu peito. Sexta 19, posso sim. Fala comigo no privado que é mais fácil, tá bom? 619 posso sim. Até falo pra galera acompanhar que eu vou estar dando essa entrevista aí pra vocês, será um prazer. Então, assim, o caso do Arthur, ele gravava com a câmera de backup aqui no peito para ter a visão dele em primeira pessoa e gravava com o celular ou com a GoPro, né? Cara, eu penso muito, eu e minha esposa, a gente tem umas piras assim, mas eu penso muito nos Estados Unidos ou Inglaterra, cara. Se der pra rolar. Quem tá lá é o amigo Coimbra, né? Coimbra no Mato, tá lá, tá em Londres trabalhando, vai a gente troca ideia pelo Face, né?
E, e como você disse, eles não foram prestar queixa porque foi armação. Pois é, cara, porque assim, o Arthur Duval aprendeu naquele período que ele tomou muita porrada, ele aprendeu aí com segurança a ter uma câmera de backup para poder fazer o vídeo, né? Quando a gente vai gravar, porque eu tô sem câmera aqui perto, tô sem meu gimbal, tá tudo numa caixinha aqui atrás, embaixo. Mas imaginem que esse meu microfone aqui é a câmera e que o celular que tá me gravando agora é outra câmera. Essa câmera aqui tá rodando com a qualidade muito pior, mas tá rodando. Enquanto eu tô debatendo com você na principal, a segunda, ela tá no peito, fazendo o backup. Se faltar alguma coisa, nesse dia, curiosamente, olha as pessoas que estavam lá, tá, que foram agredidas. Havia Gabriel Costenaro, Matheus Batista, Matheus Faustino e João Betega. Haviam Costenaro, Batista, Faustino e Betega. Haviam 4 pessoas. Se eles usam essa tática de gravar com 2 câmeras, porque se uma falhar tem a outra para ter o backup, eles teriam 8 pontos de gravação. 8 pontos de gravação, eles saberiam ao mínimo onde essas pessoas estariam. Um deles teria se posicionado para filmar o rosto do agressor. O rosto do agressor na Galãs Feios, no portal de esquerda, no 247, na UOL, não aparece. Não aparece o rosto nítido. Não aparece o rosto nítido desses caras. E aí? Eu vou falar o quê baseado nisso? Não aparece. Não tem, eu tô aqui agora, o governo do estado de Santa Catarina não tem boletim de ocorrência. Alguém pode ver se eu tô errado, por gentileza, porque eu não atualizei não. Se alguém tiver junto a um computador aí, 2 pessoas pesquisam mais do que uma e pesquisam melhor do que uma. Mas pesquisem se o João Betega, depoimento, Polícia Santa Catarina, João Betega PDF. Depoimento Polícia Civil João Betega Santa Catarina PDF. Vamos ver. Estou abrindo mais uma vez agora. Municípios paranaenses, ativista do MBL é agredido em universidades. Aí tem JB, humilhação, autista não. O UFC, tem a nota da UFC, o FSC. Ela repudia a violência, mas não classifica a ação. E também a própria não tem participação dos profissionais de segurança pública no Conjur, mapa do Litoral Sul. Não há um boletim estou abrindo um aqui, não sei se vai ser esse, mas é um arquivo Diário Oficial Santa Catarina. Não tem. É muito estranho, porque como eles são legalistas de opinião, de situação, quando é para processar alguém, o Arthur Duval processou muitas pessoas ao longo do tempo, quando é para processar alguém, os caras são rápidos. E não tem. São as perguntas. Eu vou gravar um vídeo no meu canal, só um minutinho. Queria me despedir da galera aqui da Twitch. Por favor, continuem seguindo. Obrigado a todos. Vídeo fixado e até mais. Voltando aqui agora só para o TikTok. Great, good job. O perfil que eu uso lá na Twitch é um Restream, gente, mas é um aplicativo gratuito. Vê só. Voltando aqui para o TikTok, é ridículo o que a gente tá vendo. Eu vou gravar um vídeo, acho que amanhã deve estar indo ao ar. Eu quero fazer muita coisa amanhã. Amanhã é um dia que eu tomei vou trabalhar só 1 horinha só. O resto trabalhando nas redes sociais. Mas não tem. João Betega, ele gravou vídeo. Para ele é mais interessante, depois de sair todo estrupiado, gravar um vídeo do que prestar queixa. E eu deixo agora, a me despedir de vocês. Nós fizemos quanto tempo de live?
1 hora de live, passaram 643 pessoas, 2 novos seguidores, 20 diamantes. Obrigado a quem tá mandando aí, quem mandou os presentes. Então, assim, e eu volto a dizer, tá, gente, eu não fiz nada em relação ao cabelo, como eu fiz aquela brincadeira com a barba, porque, particularmente, eu não tinha nem a intenção de fazer algum evento em relação ao cabelo, mas eu cortei o cabelo. Depois vocês vão ver, eu tirei um rabo de cavalo, um cabelão que tava de quase 4 anos. E tá baixinho agora, tá bem baixinho meu cabelo, né? Então, assim, pra galera ter essa noção, pra galera ter essa ideia, não tem um boletim de ocorrência. Então deixa aí nos comentários o que é que você acha. Por que que o João Betega, que foi o maior agredido, não prestou queixa, em relação a essa agressão, suposta agressão, como a régua ocorrida na Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Esse foi um cortezinho do 082 Podcast, vai ao ar agora nessa sexta-feira. Eu sou o Ogro e vai ter muito vídeo falando sobre isso aqui nas redes sociais. Quer me conhecer? Vai no Google, @OgroWebTV, vai sair muita rede social minha, OgroWebTV 082, tá? Beijo pra todo mundo, obrigado aos que curtiram e tchau, tchau.